Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site. Olha só, nos dias 8 e 9 de novembro, mais de 8 milhões e 700 mil estudantes farão o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. E todos eles se perguntam o que pode cair na prova, que é a principal porta de entrada para as universidades públicas do país. A base do conteúdo, é claro, é o currículo do ensino médio e de todo o ciclo básico da trajetória escolar dos alunos. Mas os acontecimentos marcantes do ano podem servir de mote para muitas perguntas, inclusive para a redação. Por exemplo, a Copa do Mundo realizada aqui no Brasil. De que forma, por exemplo, o Campeonato Mundial de Futebol pode aparecer no Enem? Que outros eventos do ano podem cair na prova? Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio Maurício Martins, professor de Geografia do site Descomplica, Paulo Aprígio, professor de História do Colégio Intelectos, e Fabrício Vieira de Moraes, gerente de serviços educacionais da Saraiva. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado. Tem dúvidas sobre o Enem? Então aproveite para mandar as suas perguntas e participe também enviando as suas mensagens e opiniões para o Facebook e para o Twitter do canal Futura. Ou ligue para a gente no telefone 0 operadora 21 3523 4098. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença. Boa tarde. Fabrício, o Enem existe desde 1999. Eu queria saber como tem sido a elaboração dessa prova, que conteúdos mais gerais são abordados nas questões do Enem. Tá ok. Larissa, a avaliação ela teve algumas mudanças, né? Nós tivemos a criação, né, desde 99 e nós tivemos em 2009 uma mudança, o qual hoje nós temos uma matriz que ela nos dá algumas orientações, né? Então, a prova hoje, ela passa a ser uma prova com 180 questões, né, e distribuída em 2 dias de avaliação. Então, nós temos 2 dias de provas com 180 questões e passamos a ter a redação no segundo dia de prova. E esse é o caráter geral, né, que nós temos aí da prova, justamente para que esse aluno ele passe a ter um bom desempenho, né, que ele passe a ter notas satisfatórias aí nessa avaliação, para criar um caminho de oportunidades, né? Que eu acho que esse é o grande ponto que o Enem traz hoje para nós, a partir dessa avaliação. Então, o aluno, ele passa a ter 2 dias, ele passa por 2 dias de avaliação, 2 dias, né, que ele se submete a essa prova, e a partir da nota que ele obtém, ele vai ter alguns caminhos de oportunidade. Eu cito alguns, assim, só para que todos possam saber, até porque, Larissa, visitando escolas, né, do país todo, conversando com famílias, com pais, cada vez mais a gente identifica que existem algumas dúvidas com relação ao que eu faço a partir da hora que eu obtenho essa nota do Enem, né? E nós temos algumas delas. Então, por exemplo, o aluno hoje, ele pode participar pelo SISU para a seleção, para o ingresso, né, de mais de 100 universidades públicas do país. SISU é o sistema de inscrição, né? Isso, pelo sistema de inscrição. Então, ele utiliza essa nota para participar, né, do sistema, né, de seleção, e o qual ele pode concorrer a vagas dessas instituições do Brasil todo. Fora que nós temos o ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, para a universidade privada, e o qual ele também utiliza dessa nota do Enem para poder concorrer a uma bolsa de estudo, 50%, 100% nessas instituições. Então, hoje, esses são só 2 exemplos, mas nós temos algumas oportunidades que o Enem ele proporciona para o estudante hoje do ensino médio. E nós temos que considerar que nós estamos aí com quase 9 milhões de inscritos, né? Então, são alunos aí do Brasil todo que se preparando para essa prova e que depois de ter um bom resultado, eles têm algumas oportunidades. E esses alunos, né, se perguntando o que pode cair nas provas do dia 8 e dia 9 de novembro. Maurício, é importante que esses alunos estejam antenados com os acontecimentos do ano. A gente citou a Copa do Mundo, mas tem outras efemérides e outros casos acontecendo que podem ser abordados na prova. Isso acontece normalmente nas provas do Enem? Normalmente, não, né? Eu acho que é importante a gente lembrar que a prova do Enem é uma prova nacional, são 9 milhões de inscritos nessa prova e que, ao mesmo tempo que fazem alunos do Rio de Janeiro, de São Paulo, que são grandes cidades em que a informação chega muito rápido, existem alunos de regiões distantes, isoladas, onde a informação não chega com tanta rapidez. Então, assim, acontecimentos muito recentes dificilmente aparecem na prova do Enem, assim como também há um certo cuidado para que não se utilizem informações que algumas pessoas não possam ter acesso a elas
seja porque não há acesso a meios de comunicação, seja porque não interessa a região. Então, questões específicas sobre estados ou regiões brasileiras, elas não aparecem. São questões nacionais, são questões que chamam a atenção. E quando aparecem questões baseadas em acontecimentos recentes, elas vão procurar explorar um dos eixos cognitivos. Então, interpretar uma informação, um gráfico, compreender um fenômeno, aplicar o conceito ali, ou mesmo usar uma argumentação diante de uma situação que surge. Eu me lembro que há 2 anos atrás, se eu não me engano, quando foi lançado o filme sobre Luiz Gonzaga, caiu uma questão na prova do Enem com um trecho de uma música do Luiz Gonzaga, mas a questão era sobre migração. Então, assim, aquele assunto estava ali acontecendo, mas não se perguntou sobre o filme. Porque, assim, será que esse filme passou no Brasil inteiro? Será que todo mundo sabe que esse filme está passando? Ele serviu de mote, né? Serviu de mote, perguntas, exatamente. né, Paulo? Por exemplo, o Maurício falou questões nacionais. A Copa do Mundo teve presente aí em diferentes estados, 12 cidades sedes. É possível que ela sirva de mote, por exemplo, na sua área, história, né, ciências humanas. Que tipo de conteúdo ela pode gerar para as questões do Enem? Bom, Larissa, primeiro é importante que a gente tenha a percepção de que é uma prova de ciências humanas, né? Então, o candidato ele vai encontrar ali conteúdos que eles se pretendem transdisciplinares, multidisciplinares e interdisciplinares. Então, é interessante que o candidato, o aluno, ele tenha isso em mente. O Enem tem essa característica, ele tem essa né? característica. E é uma prova que vem desde 2009, nesse novo modelo, ela vem buscando uma forma. Nos últimos exames, pelo menos a parte de ciências humanas e suas tecnologias, ela vem atingindo um modelo bastante interessante, que tenta trazer o universo cognoscível do aluno para a aplicabilidade de conceitos que são históricos, geográficos, mas também da filosofia, da antropologia e da sociologia. Quando a gente pega um mega evento como foi a Copa do Mundo, é óbvio que os candidatos eles ficam naquela ânsia de tentar acertar um conteúdo ou outro, mas como o Maurício chamou a atenção, essa prova ela tem uma elaboração anterior, né? A seleção de questões é anterior. Como é que isso poderia vir no exame? Bom, o futebol ele faz parte da cultura e da trajetória política do país, né? Então nós temos, pelo menos desde a década de 30, um trabalho junto ao futebol, né, que é um trabalho de entendê-lo como uma manifestação que vai ter alguma representatividade nacional. O Brasil ele participa da primeira Copa organizada em 30, participa da segunda, que vai ser realizada na Itália em 34. É uma Copa que é realizada num cenário do fascismo italiano, de Mussolini. O Brasil ele tem a participação em todas as Copas do mundo. Isso pode ser utilizado de várias maneiras. É campeão em 70, né? Quando a gente é vivia um campeão em regime 70, ditatorial. É campeão em 58, quando a gente está no meio do governo de Juscelino Kubitschek, em que o Brasil se mostrava para o exterior como um país em progresso, que queria se desenvolver 50 anos em 5, que construiu uma nova capital. É o país que também naquele momento estava se mostrando para o mundo uma nova referência cultural, que era a bossa nova, que começava a emergir. Na década de 60, o mundo ele já olha para a bossa nova, já olha para as expressões da cultura nacional, não somente mais presas ao samba, não é mais a Pequena Notável somente, não é mais a Carmen Miranda, o futebol ele é uma constante. E esses assuntos que você citou são falados ainda, estão presentes no currículo do ensino médio, Sim, né? Claro. Agora, vocês acreditam que é preciso uma habilidade específica para o aluno se preparar para o Enem? Fabrício, Maurício, o que vocês acham? É preciso uma habilidade específica ou que habilidades esse estudante precisa desenvolver ao longo do seu período de estudo de preparação para o Enem? Na verdade, são várias habilidades, né, Fabrício? São várias habilidades, Larissa, porque assim, hoje nós temos escrito na matriz curricular, na matriz do INEP, que é referência para o Enem, já passa a ter descrito quais são as habilidades necessárias para cada área do conhecimento. Então, cada habilidade é o foco principal. Então, hoje, o que acontece? O ensino, ele precisa ter esse olhar, que é um olhar para a habilidade. Inclusive, nós estávamos conversando sobre isso, né, Maurício? Assim, o ensino para a habilidade e o ensino para o conteúdo. Então, os conteúdos, eles são conteúdos clássicos de formação básica para esse aluno que termina o ensino médio. Inclusive, eu costumo dizer que não são conteúdos do ensino médio, eles são conteúdos do ensino básico. O ensino básico, ele começa no primeiro ano do fundamental e ele finaliza no médio, né? Então, ao longo desse período de 12 anos de trajetória escolar, o aluno ele tem conteúdos básicos. E as habilidades, elas vão sendo inseridas e desenvolvidas ao longo. A habilidade, Larissa, ela é o saber fazer.
Então, por exemplo, assim, você pega um conteúdo da matemática, saber fazer a leitura de um gráfico, né, ou a leitura de uma tabela, é uma habilidade específica e que pode estar relacionada a diversos conteúdos. Nós temos diversos conteúdos relacionados a essa habilidade. Então, as habilidades, elas são específicas, inclusive nós temos habilidades para cada área do conhecimento. Uma outra, assim, como exemplo, e que inclusive ela nas últimas provas ela aparece muito, um exemplo da área da biologia, é saber fazer a leitura de pequenos textos científicos. Então, você tem lá um pequeno texto científico, texto próprio para esse aluno, não é o texto acadêmico, né? É um texto próprio para esse aluno do ensino médio, e a partir desse texto, o desenvolvimento da questão. Então, você tem lá um texto que vai falar sobre vagalumes, né? E vai falar do vagalume macho, do vagalume fêmea, e aí você passa a ter uma relação conceitual a partir desse texto. É o que o Paulo Essa é uma falava, habilidade. né? A união das habilidades, né? E das disciplinas, né? Interpretação de texto e a biologia. A gente pode dizer que isso acontece na divisão das provas do Enem. Maurício, você concorda com o Fabrício? Assim, essas habilidades estão presentes aí na resolução das questões e a interdisciplinaridade aparece dessa forma, né? Sim. Juntando uma habilidade com a outra também. Na verdade, assim, é importante de pensar que quando a gente fala nessas habilidades, elas formam uma matriz de referência. Né? Bem o que é uma matriz, assim, matemática mesmo, aquela coisa colchete, e as habilidades ali dentro. E essas habilidades, elas resultam da combinação dos eixos cognitivos com os conteúdos que servem de referência. Então, você faz a combinação dos 5 eixos cognitivos com os conteúdos específicos de cada disciplina e você vai formando as habilidades que formam a matriz. Então, assim, é uma prova que cobra muito mais a capacidade de você resolver, a capacidade de você interpretar, a capacidade de você aplicar, do que o conhecimento profundo de um determinado conteúdo. Eu acho que essa é a grande questão, né? Voltando àquela história de que é uma prova nacional, né? É uma prova que o Brasil inteiro faz. Então, você não pode exigir um conhecimento profundo do conteúdo. Então, assim, ele cobra as habilidades que são necessárias, que você deve ter adquirido ao longo do seu ensino básico, como o Fabrício colocou. Agora, mesmo assim, a prova já elaborada há um tempo, né? A gente falou das efemérides que podem servir de mote. Paulo, é importante que o aluno esteja antenado e acompanhando as notícias, né? Ler jornal, revista, como é que funciona essa preparação também em relação às notícias do país para o aluno do Enem? Levando em consideração o que o Fabrício falou, né, que é uma prova que ela vai estar trabalhando na verdade, com a formação básica dos estudantes, eu sempre gosto de falar para os meus alunos que eles têm que investir bastante no aumento do seu repertório, né? É importante que ele tenha a noção de que um conhecimento literário, um conhecimento musical, um conhecimento cinematográfico, um conhecimento teatral, ele vai ser utilizado naquela prova, né? Ele vai ser utilizado como fonte, ele vai ser utilizado como instrumento, ele vai ser utilizado por quê? Como eu disse no início, a intenção da prova é trazer o universo de conhecimento do aluno para aquela avaliação. Então, é importante que ele esteja acompanhando os canais formais e informais de divulgação de informação, claro, acompanhando jornais, revistas, mas é interessante também que ele acompanhe os não tradicionais, né? As redes sociais, elas estão vindo aí cada vez com mais força e têm se transformado também num canal de divulgação e de diálogo. É claro que não pode ser simplesmente o uso da rede social como um instrumento de diversão, né? Tem que também ali estar procurando os veículos tradicionais de mídia, por exemplo, que estão nas redes sociais, que estão produzindo conteúdo e que produzem para aquele formato. E é um formato que os jovens de hoje em dia eles estão muito mais habituados. Até porque, né, Paulo, a redação do Enem, né, que é uma prova muito importante, né? A única prova que o aluno pode tirar nota máxima no Enem é a redação, né? A única prova que ele tira 10, assim, tirou 1000 pontos, na verdade, é a redação. E a redação, ela tem trazido temas bem atuais. Então, no ano retrasado, migrações, que é um assunto mais da geografia. Então, um aluno que está lendo, está acompanhando, está sabendo o que está acontecendo no mundo, ele tem uma capacidade de falar Esse melhor ano a gente tem sobre vários o assunto. casos, né? Haitianos, ganeses, né? Exatamente. E no ano passado, a gente estava conversando sobre isso aqui também, ainda agora, caiu sobre a lei seca. Isso. Então, assim, a lei seca ela não acontece em todos os estados do Brasil, muito menos em todas as cidades. Agora, o aluno que está acompanhando o que está acontecendo, ele sabe o que é a lei seca, sabe mais ou menos onde ela está acontecendo e por que está acontecendo. Então, por isso que é importante estar acompanhando principalmente, para poder fazer essa redação e ter
A redação, muitas vezes, é o grande terror dos alunos, né, Fabrício? Muito. E dos temas, até porque é um peso imenso na prova, né? 1000 tem um pontos. peso muito alto. Muito alto. E assim, como o Paulo está falando assim, da importância da atualidade, né, Larissa? Porque assim, você pega a própria redação, né? Você olha para a redação relacionada ao tema atual. Essa redação, então, esse tema, que é um tema pertinente, ele está ligado sempre a um tema relevante para a sociedade brasileira. Isso é algo bem bacana. Você pega a Lei Seco no passado, um tema importante para a sociedade brasileira. E esses temas, eles são debatidos constantemente, né? Eles estão aí constantemente nos jornais, eles estão... E como nós temos um eixo cognitivo que fala que o aluno precisa dominar a norma culta da língua portuguesa, que o aluno precisa dominar a linguagem científica, artística, a linguagem matemática, isso faz com que, se ele passa a estar antenado aí com os temas que estão sendo debatidos, ele vai ter argumentos para uma boa redação e ele vai ter um bom desenvolvimento na prova, porque ele passa a ter esse eixo, né? Que eu falo que é uma competência, mas é um eixo que a matriz traz para nós, bem desenvolvido. Né? Agora, a preparação do aluno, né, partindo disso que vocês estão falando, da união das disciplinas nas questões do Enem, das habilidades específicas, isso tem que estar presente na sala de aula também, né? Os professores conversarem entre si para saber de que forma eles estão dando o conteúdo, né? Maurício, o professor tem um papel importante também nessa preparação, sim, né? De saber juntar um conteúdo de uma disciplina com a dele, né? Mas exige dos professores cada vez mais conhecimento das disciplinas que vão além da sua, né? Sim. E eu acho assim, mais do que isso, eu acho que é fazer a tradução do fato atual. Pegando a Copa do Mundo, por exemplo, né, que a gente começou falando sobre isso aqui, como é que ela pode aparecer? Ela pode aparecer, por exemplo, cobrando a interpretação de um fenômeno, a compreensão de um fenômeno. Então, você pega a Copa do Mundo contextualizando a cobrança de um conteúdo histórico, por exemplo, como você colocou aí. A Copa de 70, o regime militar, a função que a Copa do Mundo teve em 70. Então, essa seria uma possibilidade. Outra possibilidade seria, como caiu na prova do vestibular estadual aqui do Rio de Janeiro esse ano, tinha um gráfico mostrando jogadores que foram jogar na Espanha e jogadores que saíram da Espanha. E aí a questão era uma questão sobre migração de retorno. Já é uma questão que cobra outro eixo, que é o quê? A interpretação da informação, você analisar e entender o que está ali. Ou uma outra, não sei, as manifestações relacionadas à Copa do Mundo, que pode cobrar de você um conhecimento que seria a capacidade de argumentação diante de um fato. Então, eu acho que o papel principal do professor hoje é pegar o que está acontecendo e tentar traduzir dentro dos conteúdos, dentro dessa interpretação e dentro da capacidade de argumentação em cima disso. Essa leitura que é muito importante. E os próprios alunos, quando estiverem estudando, terem essa capacidade também de estarem elaborando situações que sirvam de fato para treinar, como é na prova do Enem, né? Agora, geografia, por exemplo, sua área pode cair cartografia, né? Fuso horário, a gente tem uma gama de assuntos que podem ter como base a Copa do Mundo. Esse ano a gente perdeu aí grandes nomes também da nossa literatura, isso pode ser abordado, né, Fabrício? É importante que o aluno trace estratégias para se preparar para a prova do Enem? Sem dúvida, Larissa, né? Estratégia porque ele vai se desafiar com o exame, né? Ele terá um exame. E para todo desafio que nós temos, nós precisamos de preparação. Isso é muito claro, né? Então, assim, eu penso que esse aluno hoje, ele precisa, primeiro, entender a estrutura da prova. Né? Ele não pode ser surpreendido com a estrutura da prova lá no dia do exame. Né? E isso nós estamos falando de uma prova que é uma prova extensa, uma prova que exige muita leitura, uma prova de duração longa. Você pega um dia de 4 horas e meia, outro dia de 5 horas e meia. Então, ele precisa entender esse exame para ele ter um bom desempenho. Né? E, além disso, ele se organizar, né, para uma rotina de estudo o qual contemple aquilo que é essencial dentro do ensino médio. Então, você pega assim, a gente fala, né, do ensino médio, mas isso está claro na matriz. Então, assim, aquilo que é tópico essencial. Você pega hoje, assim, analisando da prova de 2009 para cá, a gente tem conteúdos que são conteúdos clássicos, né? Então, relacionados às habilidades. A habilidade é o que ele sabe fazer, o conteúdo é aquilo que ele precisa saber. Então, você pega, por exemplo, na matemática, funções, né? Tabelas e gráficos, é um conteúdo clássico, cai mais de 45% da prova, dessas provas de 2009 para cá. Né? Então, você vê, assim, na análise histórica, você passa a ter aquilo que é clássico. Então, ele precisa se preparar com o conteúdo,
Se preparar emocionalmente, porque isso faz parte mesmo, né, de um exame, né, quando você está numa situação de tensão, você tem que se preparar para essa situação. E, é claro, criar uma rotina de estudo, sem esquecer do lazer, da atividade física, que ela é essencial. Eu acho assim, tem acrescentaria mais que é a importância dele estar simulando a situação de prova. Muita gente acha, não, vou fazendo, tenho o meu ritmo de estudo. Agora, simular essa situação de prova é muito importante, porque são muitas questões, é um tempo longo, mas na hora que você vai fazer o cálculo do tempo que você tem que fazer cada questão, é um tempo muito curto. Então, simular essa situação é muito importante. Daí a importância das escolas, por exemplo, organizarem simulados, né, Paulo? Além do simulado, é importante que ele pegue os exames anteriores. Né? Na verdade, com essa implementação do novo Enem desde 2009, né, as duas primeiras provas elas foram um pouco mais problemáticas. Né? Nós tivemos a anulação de uma outra que foi, né, que gerou um problema de vazamento da matriz inicial. E a partir de 2010, não. A prova ela se consolidou, né, enquanto exame propriamente dito. Então é interessante que ele tenha acesso a esses exames anteriores, porque eles vão servir como um espaço de treinamento. E esse espaço de treinamento, né, como o Fabrício estava falando, ele deve ser contínuo. Né? Conhecer a prova, né, e se conhecer, né, saber como é que você vai reagir diante de um problema que você não consegue resolver, você vai saltar, você vai voltar, né? Como é que você vai dividir o seu tempo, isso é bastante subjetivo. Né? E é interessante que o aluno ele perceba também que aquela é uma prova que ela é projetada para a realidade em que esse estudante está inserido. E aí vem um dos problemas maiores da prova, é uma realidade de um país gigantesco, continental, né, que tem biomas diferentes, que tem situações político-econômicas completamente diferentes. Então, o aluno ele deve ter isso em mente, né, de que ele está, na verdade, pensando numa prova que é nacional, que pretende fazer uma leitura, né, prestar uma legitimidade sobre a formação do seu ensino básico, né, que era o que o Fabrício estava dizendo no início. E uma coisa que eu queria chamar a atenção com relação a esses conteúdos é com relação às questões sociais brasileiras. Isso é uma constante na prova de ciências humanas. Né? O aluno ele tem que ser capaz de compreender, né, não somente textos científicos, né, claro, desenhados para aquele segmento etário de conhecimento, mas também textos legais, textos jurídicos que aparecem na prova. E né? conhecer as diferenças do claro, seu próprio país. Sim, isso né? é algo que a prova explora de uma maneira muito interessante. Existe uma preocupação em abordar, né, questões patrimoniais, do patrimônio material, do patrimônio imaterial, e é aí que o aluno, o estudante, o candidato, ele se vê representado. Porque ele pode não fazer parte, por exemplo, de uma manifestação cultural como, né, o Boi de Parintins ou o Carnaval do Rio de Janeiro, mas ele consegue identificar que aquilo dali está dentro do universo cultural que constitui a nação em que ele está inserido. Bacana. A gente falou de atualização, né, leitura de jornais, revistas, até mesmo as redes sociais como fonte de informação. A gente falou de se preparar para a prova, simular a prova, mas eu queria rapidamente que vocês dessem algumas dicas para o estudante que está fazendo o Enem, que está nos assistindo em casa. Fabrício, rapidamente, além dessas estratégias que você falou, você tem alguma dica para o estudante que vai fazer o Enem? Eu pensaria na redação. Então, vocês vão pensar um pouco na redação, porque a redação com os temas atuais eu acho que é bem importante. Assim, nós estamos há 50 anos do golpe militar, né? E golpe militar, eu acho que seria um bom debate para discutirmos aí a democracia e os direitos e deveres aí do cidadão, né? Das pessoas, né? Eu acho que esse é um bom tema para a redação. É só um palpite. Legal, Maurício, na área da geografia. Bom, aproveitando então o tema Copa do Mundo, eu acho que pode aproveitar para relembrar e estudar as diferenças climáticas no Brasil, né? Comparar o clima de Manaus com o clima do Paraná, pode relembrar a questão de fuso horário, que sempre cai na prova do Enem também, pensar na diversidade do Brasil em termos sociais, em termos econômicos, em termos físicos. Eu acho que fazer essa relembrança é importante porque isso cai constantemente na prova. E com certeza esse ano também. E ele falou da redação, tem um assunto que chama muita atenção também, que é a questão das drogas, né? A legalização das drogas. É um assunto que tem sido bastante discutido no Brasil, com a iniciativa do Uruguai, nos Estados Unidos. Que é próprio do aluno, né? Assim, claro. do universo. Faz parte do dia a dia, né? Isso acaba tornando muito mais possível, né, acontecer. E Paulo, rapidamente, na história. Eu gosto muito de apontar sempre as noções ligadas aos grandes modelos políticos, né? Fabrício falou da democracia,
né, mas compreender as diferenças entre uma democracia direta, uma democracia semidireta. Estamos num ambiente de discussão de reforma política. É importante que o aluno ele saiba diferenciar, né, e também quais seriam os planos, né, os pontos dessa reforma política. E um outro ponto que normalmente há uma debilidade e é sempre presente na prova do Enem é essa questão patrimonial, né, dele saber diferenciar um patrimônio material de um patrimônio imaterial e também das relações entre história e memória. Gente, infelizmente o nosso tempo acabou, mas muito obrigada pelas dicas, pelas informações e pela participação de vocês no programa de hoje. Viu? Uma boa tarde. Obrigado, boa tarde. Olha, no site do Canal Futura tem uma área dedicada exclusivamente para o Enem. Você acessa www.futura.org.br/Enem no Futuro. Enem no Futuro. Além das dicas para a prova, você acompanha a websérie Douglas, Luana e Yuri, que são 3 estudantes aqui do Rio de Janeiro que estão se preparando para o Enem. E assim a gente termina mais um Conexão Futura. A gente espera você de segunda a sexta ao vivo às 2h30 da tarde ou nas nossas reprises à 00:30 e às 7h30 da manhã e a qualquer hora do dia, claro, no site do Canal Futura. Uma boa tarde para você e até a próxima.